Fala, galera. Chegamos aqui para mais uma aula, né? Nosso capítulo sobre persas, fenícios e cretenses. Na aula de hoje, então, vamos falar sobre os fenícios. Eles atuavam na região que fica, né? A região que eles moravam, o atual Líbano. Eles eram conhecidos como o povo do mar. As principais atividades que eles faziam estavam ligados ao mar, ok? A possível origem deles eram semitas, saindo então da Mesopotâmia até chegar na costa do Mediterrâneo. Eles vão dedicar os seus recursos, né, na busca pela sobrevivência. E eles, então, como eles tinham poucas terras férteis para serem utilizadas, eles vão se tornar excelentes armadores. O que são armadores? Construtores de barco. E eles vão, então, desenvolver a pesca, certo? Fazem contato comercial com outros povos e começa, então, uma intensa atividade comercial marítima. Então, eles comercializavam as suas mercadorias com outros povos através do mar. Tá? Aqui tem uma fotinho de uma das principais cidades, chamada Byblos, né? O destaque dessa cidade era no comércio de papiro, né? O papel era utilizado na elaboração dos livros antigos, então essa necessidade de utilizar o papel vai gerar e vai auxiliá-los, né, nesse comércio que eles faziam, então, desse papel, tá bom? Muito se associa o nome da cidade à atividade comercial que eles faziam, pois a palavra Byblos, em fenício, significa livros, ok? A sociedade fenícia, ela tinha uma organização, né? O rei estava no topo da pirâmide social, depois os grandes armadores, que eram os fabricantes dos navios, comerciantes e proprietários de terra, donos de oficinas artesanais depois, né? Pequenos proprietários agrícolas e pescadores, e na base da pirâmide, então, estavam os escravos. A economia, a base dela eram as atividades marítimas, né? A característica desse navio que eles tinham era um navio que cabia pouca carga, mas ele era mais leve, então eles conseguiam viajar com bastante agilidade, que favoreciam, então, esse comércio, tá? Agricultura, o mínimo necessário para o consumo, né? Eles, então, complementavam o que precisavam com outros produtos que vinham de outras regiões e que eles comercializavam nessas viagens que eles faziam. Matéria-prima, manufatura, bronze, ferro, cerâmica, vidros e madeiras, era o que eles comercializavam com outros povos, tá bom? O auge da expansão marítima deles foi entre o século XII e século VII a.C. Professora, por que decrescente? Porque antes de Cristo a contagem é dessa maneira. Você lembra lá dos capítulos anteriores, tá bom? E se organizavam em cidades-estado. Cada uma delas era independente entre si, mas tinham as culturas e o passado, né, semelhante, então, que as tornavam como o mesmo povo, mas não tinha uma unificação de poder. Bom, o maior legado que eles deixaram foi o alfabeto fonético, tá? O alfabeto fonético é igual ao nosso, e cada uma letra tem um som, certo? Então, facilitaria esse alfabeto. Com poucos símbolos, então, conseguiria formar uma infinidade de palavras, diferente dos alfabetos, dos ideogramas e hieróglifos que tinham anteriormente. Bom? Ideogramas, símbolos gráficos representam diretamente uma ideia. E agora, então, com esse alfabeto fonético, vai facilitar. Se você lembrar, lá quando você foi alfabetizado, às vezes em algumas salas de aula, tinha uma fotinho com uma boca, mostrando para você como era o som das palavras, né? Então, esse foi o principal legado que os fenícios nos deixaram, então, que foi o uso do alfabeto fonético. Bom, aqui tem um exemplo, né, do alfabeto fenício, tinha 22 sinais. Você pode observar que alguns deles são bem parecidos com o que a gente utiliza, né, a letra L ali, né, bem parecido ali, e outras também, né, o eixo é ao contrário, né, então alguns são bem parecidos com o que a gente utiliza também, ok? Religião deles, eles eram politeístas, né? O deus Baal era o deus que controlava as forças da natureza, Astarote, deus da fertilidade, Moloque, divindade principal da cidade de Cartago, Dagon, deus da agricultura, né? E eles usavam então a magia para conhecer a vontade dos deuses, praticavam rituais de sacrifício, inclusive humanos, né? Para poder agradar então essas divindades. Tá bom? O último povo que nós vamos trabalhar nesse capítulo, os cretenses, se desenvolveram na ilha de Creta. As terras eram férteis, existe uma vasta área territorial, né? Também foram bastante influenciados pelo comércio marítimo. Como fizeram contato com outros povos, como egípcios e mesopotâmicos, e foram influenciados, então, por eles, especialmente na política. Tá? Principais povoados, Knossos, Malha, Festos e Zacros.
Aqui nós temos, então, Knossos, né? Tinha o principal palácio da ilha e nele morava um rei muito autoritário. Dedicava-se, então, à criação de ovelhas, né, e à alta produção de lã. Existe pouca informação sobre a escrita dos cretenses, tá? E tem uma mitologia, a mitologia do Minotauro, que é bastante conhecida, né? Na base, então, desse palácio de Knossos morava o Minotauro, que era, como está na foto aí, né? Uma mistura de homem com animal e morava ali embaixo. Bom, um pouquinho da cultura cretense, ó. Arquitetura e artesanato, grandes palácios enormes e muito luxuosos, né? Vasos de cerâmica que eram desenhados à mão e são encontrados em outras regiões também, mostrando o comércio que se fazia com a ilha de Creta. Na religião, também eram politeístas, né? Os deuses eram antropomórficos, tinham formas humanas e de animais. A principal deusa cretense era a rainha mãe, mostrando a participação que as mulheres tinham, né, nessa sociedade. Elas eram responsáveis, então, pelas cerimônias religiosas, ok? Espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.